Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Matemática Discreta 2. O tema do vídeo é Árvore de Busca Binária. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos estar iniciando o estudo de um importante tipo de árvore dentro da teoria dos grafos, que são as árvores de busca binária. Por meio desse tipo de árvore, por exemplo, nós vamos ser capazes de, dado uma lista contendo itens, né, uma lista com itens desordenados, nós vamos ser capazes de construir uma árvore com uma certa ordenação, de modo que, caso no futuro precisemos acessar um desses itens, ou verificar se um certo item está na lista, ou até mesmo inserir um novo item, nós o façamos de forma bastante eficiente. Tá certo? Então, para isso, nós vamos transformar esta lista numa árvore. Então, essa árvore ela vai ter essa propriedade de organizar, né, esses itens para que eles sejam acessados mais rapidamente no futuro. O que acontece? Nesse primeiro vídeo aqui, nós vamos estar abordando como construir essa árvore. Nos próximos, a gente vai estar colocando exemplos, né, de como acessar um item, como inserir um novo item, uma árvore já pronta. Mas aqui a gente vai construir uma árvore do zero. Certo? Aqui está o procedimento para a gente estar fazendo isso aí. Beleza? Tem um exemplinho aqui bem interessante para a gente fechar aí no final da aula. Então, inicialmente a árvore contém somente um vértice dito como raiz. No nosso caso, vamos imaginar que nós temos uma lista, né, de números. Né? Aí o primeiro número dessa lista eu coloco lá como minha raiz. A inserção de um novo item na árvore é feita comparando com os itens que já estão presentes na árvore. Né? Quando eu falo aqui novo, entre aspas, né, eu estou dizendo que pode acontecer de eu estar inserindo um item, tentando inserir um item que já está na árvore. Então eu botei aqui entre aspas, certo? E aí nós vamos utilizar também aqui, como ele falou, comparando. Então a gente vai ter que ter uma metodologia de comparação. Se for números, a gente usa a ideia do maior e do menor mesmo. E se for palavras, por exemplo, a gente pode usar a própria ordem lexicográfica, a ordem alfabética para fazer essa comparação. Um exemplo aqui eu coloquei com palavras, você vai entender isso direitinho. Começando a partir da raiz, o item se move para a esquerda caso seja menor que a chave do vértice presente na árvore, ou para a direita caso seja maior. Então, quando a gente comparar, né, se ele for menor que a comparação do vértice, que é a chave lá de comparação dele, aí ele vai para a esquerda. Se ele for maior, ele vai para a direita. Este procedimento continua até que, primeiro, até que se encontre uma posição vazia, isto é, na comparação atual, o vértice em questão não possui fio esquerdo ou fio direito. Nesse caso, né, o item, então, assume esta posição. Isso vai ficar claro aqui nessa figura. Agora, ele vai continuar até aqui. No segundo caso, se encontra um item de mesma chave na árvore. Nesse caso, tal item não é adicionado, pois já faz parte da árvore. Então, se eu encontrar um vértice com a mesma chave do item que eu estou querendo adicionar, é porque já está na árvore e eu não adiciono mais ele. Ou então, se eu estiver querendo localizar, pronto, localizei ele. Mas localização a gente fala no próximo vídeo. Então, aqui eu coloquei um esqueminha para a gente entender, né, como é que funciona esse mecanismo aqui que foi descrito. Certo? Como é que funciona esse processo? Então imagine que aqui eu tenho um pedaço de uma árvore. Eu vim aqui comparando o y e eu caí nesse vértice aqui para comparar o y, que é um novo item que eu quero, digamos, inserir nessa árvore. Aí eu vou comparar ele com esse x aqui. Imagine que são dois números. Aqui x é um valor e y é outro valor. Eu vou ter dois casos. Se o y for menor que o x vai correr para esse lado de cá, para o lado esquerdo. Aí vai ter o primeiro caso, é o seguinte. Se essa posição aqui for vazia, eu vou criar um novo vértice aqui e botar o y aqui. Se ela não for vazia, aí eu vou seguir o mesmo procedimento de comparação a partir daqui agora. Eu vou comparar não mais com o x, mas com o filo esquerdo de x. Por outro lado, se o y for maior que x, eu sigo para o lado do filo direito de x. Caso, né, no primeiro caso nosso, se essa posição for vazia, o y assume esta posição. Eu crio aqui um novo vértice. Se não, eu continuo a comparação a partir do filo direito de x. Tá certo? Se não for muito claro, né, porque assim, é um exemplo muito pequeno, né, bem genérico, vamos pegar uma situação, né, mais específica, né, um exemplo mais concreto. Então, no exemplo aqui, nós temos o seguinte: ó, construa uma árvore de busca binária com as palavras maçã, pera, melão, goiaba, uva, ameixa e tangerina nesta ordem. Então aqui é a ordem que os dados foram recebidos lá no computador. Certo? Ele tem que organizar isso para acessar algum desses dados no futuro. Então, para as comparações, utilize a ordem lexicográfica, que é a ordem alfabética nossa. Tá certo?
Então eu vou apagar aqui essa parte para a gente poder estar fazendo esse exemplo, beleza? O procedimento é bem tranquilo, né, de entender. Então, né, nós temos aqui as palavras, né? Maçã, pera, né? Até botei aqui maçã, né? Vamos botar aqui. Maçã, pera, melão, goiaba, uva, ameixa e tangerina. Então a gente começa inicialmente fazendo uma comparação. Então eu vou fazer umas comparações aqui numa parte e vou botar minha árvore nesse lado de cá. Então, ó, primeiro eu boto aqui maçã sendo minha raiz. Maçã é minha raiz. Certo? Então, vamos aqui na nossa árvore, ó. Maçã. Ela entrou aqui. Aí agora a próxima palavra é pera. Aí eu vou fazer uma comparação. Pera, ela é maior do ponto de vista alfabético ou menor que a palavra maçã. Então vamos imaginar que C maior, C menor é o seguinte, ó, que a gente tem essa ideia aqui, ó, A menor que B, menor que C, menor que D, ou seja, uma palavra que começa com A vai ser sempre menor que começa com B. Aí se caso a primeira letra não der certo, a gente compara com a segunda. Então a ideia nossa de menor vai ser essa aqui, certo? Ou seja, uma palavra é menor se ela vinha antes no dicionário. Então aí eu venho para a palavra pera. Observe que pera é uma palavra que é maior que a palavra maçã, no ponto de vista que ela vem o quê? Depois da palavra maçã no dicionário, né? Então, nesse caso, eu comparando aqui, ó, como ela é maior, ela vem para a direita. Como na direita não tem ninguém ocupando essa posição, eu coloco a palavra pera aqui. É bem simples o procedimento, tá certo? Agora eu vou para a próxima palavra, que é melão. Aí eu vou comparar melão primeiro com maçã. Então, melão, ela é menor, é maior que a palavra maçã, né? Porque ME vem depois de MA. Então eu vou para o lado de cá. Só que quando eu chego do lado de cá, eu percebo que eu tenho a palavra pera ocupando a posição, não está vazia. Então eu tenho que fazer uma nova comparação com a palavra pera. Foi o que eu falei aqui. Se a posição está vazia, você preenche ela, né? No caso aqui, foi o filho direito. Aí, se ela não está vazia, você faz uma nova comparação com ela. Então você vem para uma nova comparação que seria o seguinte: melão e pera. Né? Melão, agora nesse caso, ele é menor que pera. Então o que acontece? Nós aqui, então, ó, vamos inserir, né, à esquerda de pera a palavra melão. Porque a esquerda de pera está vazia, ó. Melão. Certo? Nesse caso, só para fazer um registro, ó, nós tivemos o que aqui? Pera foi um filho direito, né? Filho direito, eu gosto de botar uma observaçãozinha de maçã. Porque muitas vezes a gente está olhando o desenho, mas a gente precisa ter um registro explicado do que a gente está fazendo. E no nosso caso aqui, na nossa segunda comparação, né, nossa terceira palavra, nós chegamos à conclusão que melão é um filho esquerdo de pera. Então, melão é um filho esquerdo, né? De quem? De pera. Beleza? Então, varremos aí nossa terceira palavra. Agora a gente vem para a palavra goiaba. Então, ó, nós temos aqui goiaba. Nós começamos comparando ela com quem? Com maçã. Só que aí você percebe que goiaba já entra aqui como filho esquerdo. Por quê? Porque goiaba é menor que maçã, porque G vem antes de M, né? É menor que maçã. Então, nesse caso, né, nós temos que goiaba é um filho esquerdo de maçã. Note que qualquer palavra que comparar com maçã agora, ela vai correr para um dos dois lados. Por quê? Porque não mais nós temos espaço, né? Aqui, né, filho nem esquerdo nem direito. Lembrando que é uma árvore de busca binária. Então, um vértice não pode ter mais do que 2 filhos, tá certo? Deixa eu só desenhar um pouquinho, gente, essa árvore minha. Não, pode deixar aqui, porque talvez entre mais uma palavra, acho que vai caber. Então, nós temos aqui o seguinte, né? Nossa próxima palavra, já que goiaba já entrou ali, vai ser uva.
Então, aí nós vamos fazer a comparação de uva com maçã. Então, uva é o quê? É maior que a palavra maçã do ponto de vista lexicográfico. Então, uva entraria aqui. Só que aqui está ocupado. Então, eu tenho uma nova comparação de uva com quem? Com pera. Mas uva também é maior que pera. Então, ele vai entrar aqui. Como aqui está vazio, beleza. Então, uva vai ser o quê? O filho direito de pera. Então, é sempre você manter essa anotação. Muitas vezes você vai observar alguém explicando e a pessoa muitas vezes só explica essa parte. É importante você saber isso, mas é importante você fazer anotações do processo também. Beleza? Então, o que acontece? Então, nós inserimos aqui a palavra uva. E a gente vem para a próxima, que é quem? Ameixa. Então, ameixa, a gente vai comparar com maçã. Então, nós temos aqui, ó, ameixa, né? Nós comparamos com maçã, a ameixa é menor, porque vem antes. Né? Então, o que acontece? Aí ela cai aqui em goiaba. Aí a gente tem que comparar com goiaba também. A ameixa também é menor que goiaba. Só que goiaba está vazio, ó. Então, vou botar a ameixa desse lado de cá, ó. Ameixa. A ameixa foi... Então, a ameixa entra aqui, certo? Só colocar aqui, porque quase faltou espaço, ainda bem que não faltou. A ameixa entra aqui, certo? Então, no caso, no nosso registro aqui, a ameixa foi um filho esquerdo de quem? De goiaba. É sempre bom a gente botar, né, fazer esse registrozinho. E por último, nós temos a palavra tangerina, né? Aí a gente começa de novo, ó. Tangerina, ele é o que em relação à maçã? É maior, né? T vem depois de M. Então, tangerina é maior que maçã. Aí eu então vou comparar com pera. Só que tangerina em relação a pera é o que? Ó? P, que é esse T. Vem depois, né? Então, tangerina também é maior que pera. Só que não acabou, porque quando eu falo que é maior, ela vem para aqui, para a parte onde está a uva. Só que uva está ocupando esse espaço. Então eu tenho que comparar tangerina com uva. Só que agora, tangerina é, do ponto de vista lexicográfico, menor. Ela vem antes da palavra uva. Então, ela entra à esquerda. Então, nesse caso, anote que tangerina é menor que uva. Então, tangerina entra aqui. Tá certo? E aí a gente finaliza. Então, nesse caso, nós concluímos que tangerina é um filho esquerdo de uva. Então, a gente vai fazer esses registros. Pode ser que eu vacilei alguma coisinha aqui na escrita, mas a ideia é essa. Então, a gente faz a comparação, né? Vamos só retomar aqui. Então, a gente inseriu maçã. Pera, a gente comparou com maçã, viu que pera é maior, veio para cá. Melão, a gente compara de novo, desde a raiz, né? Com a palavra maçã. Melão é maior que maçã. Ele vem para essa posição. Só que nessa posição tem pera. A gente tem que comparar melão com pera. Melão agora vem antes, no alfabeto, né? No dicionário. Então a gente coloca aqui porque aqui está vazio. E a gente vem e reinicia o processo com goiaba. Goiaba compara-se com maçã. Goiaba vem antes porque começa com G. Então se ela vem antes, ela vem para a esquerda. Só que vindo para a esquerda, o que que acontece? Né? Tem a posição vazia, a gente coloca a palavra goiaba aqui. Uva, a gente compara com maçã, ela dá maior, compara com pera, dá maior, e vem para cá, para essa posição que estava vazia até o momento. Né? Aí a gente volta para a ameixa, compara com maçã, deu menor, compara com goiaba, deu menor, aí a gente bota nessa posição porque não tinha ninguém aqui. Tá certo? E aí, por último, tangerina. A gente compara com maçã, deu maior, vai para a direita, compara com pera, deu maior, vai para a direita, compara com uva, deu menor, vai para a esquerda. Tá certo? Como aqui não tinha ninguém até o momento, a gente coloca a palavra tangerina. Tá certo? Então, esse é um procedimentozinho bem interessante, né? Eu sempre ressalto que é interessante que a gente faça um registro do que está acontecendo. Esse registro pode ser explicado por extenso, na minha apostila mesmo. Eu costumo fazer explicando com um texto, escrevendo, ele fica maior. Quando eu respondo, eu costumo colocar assim, né, as comparações, né, e depois dizer em que posição que aquela palavra ocupou, filho esquerdo ou filho direito de qual vértice.
tá certo? Mas aí você tem que fazer de uma forma que fique claro para você o processo, porque o nosso objetivo aqui é que no futuro nós possamos programar essa coisa. E para a gente programar, a gente tem que ter uma metodologia para a gente abordar o problema, tá certo? E muitas vezes você escrever de uma forma simbólica assim pode te ajudar muito aí na programação, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, qualquer uma, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.